Deus, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui reunidos com os irmãos nesta noite. A casa está cheia, né? Veio todo mundo. Glória a Deus por isso, né? É um prazer imenso, irmãos, estar reunidos com vocês nesta noite. Prazer imenso estar presente com cada família aqui representada nesta noite. Meu desejo é que possamos passar bons momentos juntos, apreciando a palavra do Senhor, tirando alguns pensamentos para a nossa vida, para a nossa edificação. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 4, vamos ler o verso de 1 até 7. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente subir no púlpito aqui para cantar e abrir é uma coisa, né? Mas para pregar é uma responsabilidade muito grande. Desde já eu agradeço ao irmão Alberto que cedeu um espaço, né, irmão, para a gente estar podendo meditar na palavra do Senhor. 2 Reis, versículo 4, de 1 a 7, irmãos. A palavra de Deus nos diz assim: certa mulher das mulheres dos profetas, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar meus 2 filhos para ser escravos. Eliseu lhe respondeu: que hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Respondeu ela: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que estiverem cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas a enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Até aqui, irmãos, que o Senhor possa acrescentar a sua graça nesta palavra desta noite. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o teu santo e bendito nome, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai
querido, Pai amado, neste momento nós pedimos o entendimento e a compreensão da Tua Palavra para os nossos corações. Abre nossos corações nesta noite, Pai, que possamos estar com nossos ouvidos sensíveis à Tua Palavra, ao que o Senhor quer falar aos nossos corações. Peço ao Senhor a direção e o entendimento, Pai, e que as palavras possam vir do Santo Espírito Santo do Senhor aos nossos corações, e que o Senhor possa aplicar, para que possamos, Pai, ter uma vida mais digna diante de Ti e obediência à Tua palavra. Pai, nós te agradecemos, nós deixamos a continuidade desta reunião nos teus cuidados. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Essa passagem na Bíblia, ela é muito conhecida de grande parte da igreja. Uma passagem muito bonita, muito linda. Mais um dos milagres do Senhor feito aqui. Essa mulher, essa viúva, perdeu seu marido, seu esposo, estava vivendo um momento de luto, de dor. E um credor veio até ela, cobrando uma dívida que o seu esposo havia deixado para aquela família. E aquele homem era um homem temente ao Senhor, assim como fala a palavra. E muitas das vezes, irmãos, quem de nós já não ouvimos que os servos de Deus são blindados, que nós não temos problemas, que o servo de Deus não tem dívidas, não tem dificuldades, e é pelo contrário, irmãos. Mesmo servindo ao nosso Deus eterno, nós temos dificuldades, nós temos problemas financeiros, problemas de saúde. Nesse mundo teremos aflições, assim a nossa palavra diz. E mesmo o marido dela, servindo a Deus, deixou uma grande dívida para aquela família. E pelo que observamos aqui, irmãos, no primeiro versículo, essa mulher não tinha condições de pagar essa dívida a esse credor. E esse credor ofertou a ela uma saída, uma solução para que ela pagasse essa dívida, que era entregar os seus 2 filhos para serem escravos e assim pagar aquela dívida. Não sabemos se era por 1 ano, 2, ou 3, ou 10 anos, não sabemos. Mas o credor ofereceu uma saída para ela. Mas essa mulher, irmãos, ela não aceitou essa solução desse credor. Nós precisamos, irmãos, compreender que às vezes nós nos deparamos com incapacidades em nossa vida, em meio a certas situações que passamos. Às vezes passamos por dificuldades que muitas vezes não sabemos como vamos resolver aquilo. Temos uma incapacidade, mas essa incapacidade, irmãos, não tem uma conexão com a irresponsabilidade. Essa mulher adquiriu uma responsabilidade uma vez que ela foi falar com o homem de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não temos nem forças para chegar ao Senhor mediante as dificuldades, aos problemas que enfrentamos. Muitas vezes não temos forças para vir para a igreja, não temos forças para orar, mas o Senhor deixa
os homens de Deus, os servos do Senhor, para nos ajudar também. E nós temos que ter humildade, sensibilidade de chegar e pedir ajuda. Essa mulher, ela se tornou responsável. Ela não simplesmente falou: não, deixa isso para lá, eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, eu não quero saber, deixa isso para lá. Não. Ela não aceitou essa saída que esse credor deu para ela. Por quê, irmãos? Ela não aceitou essa saída. Porque essa saída implicava em uma situação na vida dela e de sua família. Irmãos, não aceitem sacrificar aquilo que tem valor por uma coisa que tem um preço na sua vida. Jamais aceite, irmão, sacrificar aquilo que tem um valor muito importante para você por algo que tem preço. Gostaria de esclarecer melhor. Vou usar aqui nossos dois irmãos aqui na frente, Wellington e a nossa irmã, Kathleen, só para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer, irmãos. Irmão Wellington, você chegou com uma moto muito bonita ali, você chegou assim, muito bacana aquela moto. Irmão, se eu te fazer uma oferta para você nessa moto, agora, no Pix, você aceita? Quero que vocês sejam sinceros com eles. Depende, né? Se eu te oferecer, irmãos, 50 mil nessa moto, agora, no Pix, já posso levar embora? Não precisa nem negociar, irmão. Então, fechamos um preço aqui. 50 mil, então, passando para você, eu posso ir embora com ela. Beleza. Então, tá bom. Agora é com a Kathleen. Kathleen, estou vendo que você tem uma preciosidade linda aí no próprio ela. Algo inexplicável na sua vida. É algo maravilhoso. Um prazer imenso ter uma criança tão linda e adorável como ela, né? Mas ela deve ter deixado você com algumas noites de sono, né? Algumas noites que você não dormiu, fraldas que tem para comprar, né? Então tá. Eu estou disposto a fazer um acordo com você, quer? Tá? Você não vai ter mais esse problema. Eu te ofereço 100 mil reais por ele. Não? Ah, eu não sabia se eu ia deixar tudo. 200 mil, quer? Não, 200 mil você não. Última oferta, que é 500 mil reais por ele. Não, né? Pois bem. Vocês sabem por que a Kathleen não aceitou, irmãos? Porque o Joaquim, ele tem um valor, né? E ela não aceita sacrificar ele por uma situação que tem preço. Agora o Hélio não fechou comigo a moto dele. Por quê? A moto dele tem preço. Irmãos, não aceite sacrificar a estrutura da sua casa, aquilo que tem valor para você, aquilo que tem preço. Não sacrifique, irmão, o seu filho, a sua família, a sua vida com Deus, o seu ministério na tua igreja, o teu casamento, a tua fidelidade ao Senhor, a tua vida com Deus, irmão. Isso é muito mais precioso em nossas vidas. E essa mulher, ela não aceitava essa saída desse credor, irmão. Ela não aceitava. E ela procurou o profeta Eliseu. Ela foi correndo procurar esse irmão, esse servo do Senhor. E chegando lá, ela disse: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu respondeu para ela: que hei de fazer por você? O que você tens? E ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma pequena botija
Irmãos, sempre achamos que nós não temos nada, né, irmão? Muitas das vezes nós achamos que o que temos é muito pequeno, é muito pouco. Mas o pouco para Deus, irmãos, ele se torna muito. O pouco em nossas mãos, nas mãos do Senhor, se torna em milagres, se torna em maravilhas. Em tempos difíceis, irmãos, de crise, dificuldades que passamos, Deus, Ele quer uma pequena sobra do que temos, irmãos. Uma pequena sobra que valorizamos. Ele quer essa pequena sobra para conectar as nossas necessidades. Você quer um exemplo disso, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 14, no versículo 13. Mateus 14, versículo 13. É uma passagem bem conhecida de todos nós, né? A multiplicação dos peixes. Mateus 14 e no verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus respondeu, Jesus, porém, lhe disse: não precisamos retirar-se, dai-lhes, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas os discípulos responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E o Senhor então disse: traz-me. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo para o céu, o abençoou. E aqui, irmãos, o restante todo mundo já sabe, né? O Senhor dividiu esses pães aos discípulos, colocaram naquele cesto e alimentou aquela multidão. E ainda, irmãos, sobraram 12 cestos cheios. E todos ali se fartaram. E eram mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Irmãos, o que é 2 pães? O que é 5 pães e 2 peixes em minhas mãos? É simplesmente 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes na mão de vocês, irmãos? É simplesmente 5 pães e 2 peixes. Mas das mãos do Senhor se torna milagre. Nas mãos do Senhor, irmãos, alimenta-se multidões. Nós precisamos, irmãos, confiar nesse amor do Senhor Jesus. Nós precisamos confiar nesse poder do nosso Senhor Jesus. Aquela mulher tinha uma botija, para ela não era nada, mas para o Senhor era muito. O Senhor ia transformar muito na vida dela. Irmãos, mais um exemplo em Êxodo 14. Êxodo 14 e o versículo 15. Êxodo 14 e verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
Diz ao povo de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Irmãos, outra passagem muito conhecida de todos nós. Moisés se viu num momento ali de dificuldade, irmãos, atrás do exército de Faraó. Moisés olhou para frente e viu o mar vermelho. Irmãos, que situação! Eu imagino, você não tem aonde ir, não tem o que fazer. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor fala: por que você clama a mim? O que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. O que você tem? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Moisés, o que você tem? Eu tenho um cajado, então toque nas águas, e as águas se abrem. Irmãos, muitas das vezes não temos nada para oferecer ao Senhor, mas o pouco, irmãos, que a gente tem, clame ao Senhor. Se você não tem nada para entregar ao Senhor Jesus, Senhor, eu só tenho a minha boca, louve ao Senhor, clame ao Senhor. Senhor, eu não tenho nada nesta noite, a não ser os meus olhos, olhe para o alto e contemple as maravilhas do Senhor Jesus, irmãos. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais em nossas vidas, a partir de quando confiamos no seu poder. Não importa se é pouco ou se é muito, Ele vai fazer a obra na sua vida, desde que você crê e busque o Senhor em fidelidade. Voltando para perdi a página aqui. No versículo 3, irmão, o profeta Eliseu diz a ela: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Irmãos, o profeta aqui pediu para essa mulher: vai. Deus falou para Moisés ali: por que clama a mim? Pede para o povo seguir adiante. O Senhor Jesus falou ali mediante a multidão: o que vocês têm? Traz a mim. Muitas vezes, irmão, nós pedimos ao Senhor para que Ele faça algo em nossas vidas, mas nós não temos atitude de ir. Muitas vezes a gente pedimos um emprego ao Senhor, mas não saímos do sofá da nossa sala para entregar o currículo. O Senhor pede para nós. O Senhor pede para nós: vai, empresta vasilhas a aos seus vizinhos. Irmão, nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. Essa mulher, pela palavra, pelo que eu acredito aqui, ela tinha um relacionamento com os vizinhos, com as pessoas à sua volta, porque ela conseguiu muitas vasilhas. Nós precisamos ter relacionamento, irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos da igreja, com os nossos colegas de trabalho, na escola, com os nossos amigos. Nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. Essa mulher, certeza que ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, pois ela conseguiu muitas vasilhas vazias. Será que se hoje a gente for para os nossos vizinhos pedir alguma coisa, será que eles vão emprestar? Muitas das vezes nós vemos os nossos vizinhos, alguém próximo da gente passando por alguma necessidade, e muitas vezes não damos atenção. Estou vendo que ele está passando por uma necessidade, mas ele não vai
Irmãos, precisamos ter relacionamento com as pessoas. Precisamos falar do Senhor Jesus, precisamos ter um relacionamento afetivo, para que quando precisarmos, irmãos, essas pessoas estejam à nossa disposição. Muitas das vezes tiramos conclusões precipitadas das pessoas. Muitas vezes, no relacionamento, o homem comete alguma coisa, a mulher se separa, ela vai, nossa, e tira aquela conclusão que nenhum homem presta para a vida dela. Muitas vezes o homem tem um desentendimento no seu relacionamento com a mulher e tira uma conclusão que nenhuma mulher mais presta para ele. Não é assim, irmãos. Não é assim que funcionam as coisas. Muitas das vezes a liderança faz um comentário, fala alguma coisa e as pessoas acham que nenhum líder presta, nenhum líder vale nada. Não é assim, irmãos. Não é assim. Na nossa vida há um credor. Há um credor. Mas há muitos vizinhos, muitos amigos, tementes a Deus para nos ajudar. Muitas vezes tiramos conclusões precipitadas, mas nós temos muitas pessoas ao nosso redor para nos ajudar quando precisamos de Deus. Por isso devemos criar relacionamento. Na mesa do Senhor Jesus tinha um traidor, Judas. Mas ele tinha 11 discípulos que o serviam e adoravam em espírito e verdade. Precisamos ter relacionamento, irmãos, com as pessoas. E ela juntou muitas vasilhas, então, no capítulo 4, entra e fecha a porta, e sobre ti e teus filhos deita o azeite, e todas as vasilhas, põe à parte as que enchiam. Irmãos, tem milagres de Deus que eles são vividos no coletivo. Muitas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja, a gente não está bem, a gente está fraco, e quando às vezes entramos aqui, sentamos, às vezes ouvimos um louvor, um hino, uma palavra que nos enche de alegria, nos fortalece. Aquilo nos dá um ânimo para seguir adiante. Tem milagres, irmãos, tem acontecimentos que eles vão ser vivenciados no coletivo, no meio da igreja. Mas tem milagres, irmãos, que eles vão acontecer no secreto. Tem milagres que vão acontecer no particular, irmão. É lá na tua casa. Mateus 6 e versículo 6, irmão. Mateus 6, no versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, aqui o profeta Eliseu pediu para essa mulher ir para a sua casa, fecha a tua porta, juntamente com seus filhos. E ela fez isso. Ela juntou-se vasilhas ali com os seus vizinhos, o máximo de vasilhas que ela pôde, entrou no seu quarto e fechou a porta. Irmãos, precisamos obedecer a direção, o chamado do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos obedecer a direção do Senhor em nossas vidas, mesmo que a gente não entenda o que vai acontecer, irmãos. Obedeça a direção de Deus. Deus deu a palavra, Deus falou com você, Deus deu a direção, então obedeça. Obedeça a direção do Senhor. Obedeça o seu chamado, obedeça o que Ele está falando para a sua vida. E essa mulher, irmão, então partiu
pois dele, e fechou a porta. Versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes chegavam às vasilhas, e elas enchiam. Irmão, eu fico imaginando aquelas crianças ali naquele quarto, uma botija pequena de azeite, com aquele monte de vasilhas espalhadas pela casa, e aquela mulher pega aquela botija de azeite, fala: filho, traz aqui um vaso. E o filho fala: mãe, o que você vai fazer? Filho, eu não sei. Eu só vou obedecer o que o homem de Deus pediu para fazer. E naquele instante ela pega aquelas vasilhas, aquela botija, e começa a encher, irmãos. E começa a encher. E aqueles meninos possivelmente devem falar: mãe, mas você só vai transferir de vasilha, né? E ainda vai faltar ainda para encher essas vasilhas. Filho, eu não sei. Eu só vou obedecer. Eu só vou agir em obediência ao que Deus pediu para fazer. E aquela mulher começa a encher aquelas vasilhas, irmão, e começa, e aquilo vai enchendo. Filho, está enchendo. Filho, está enchendo. Me traz uma vasilha. E o filho vem e traz mais vasilhas, e ela vai enchendo, irmão, e aquilo não para. E o filho traz mais vasilhas, e ela vai enchendo, e aquilo não para. Filho, traz mais vasilha, e aquilo não para. O nosso milagre, irmãos, acontece de acordo com a nossa fé. De acordo com a nossa fé, o milagre acontece em nossa vida. E a palavra de Deus fala para nós chegando-me aqui mais uma vasilha, e ela pediu: traz mais vasilhas, filho, traz mais vasilha. E ele respondeu: mãe, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Em Hebreus 11, irmãos, Hebreus 11, capítulo 1, Hebreus 11, verso 1, nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Irmãos, nosso milagre acontece de acordo com a nossa fé. Pois se aquela mulher tivesse mais vasilhas, ela teria enchido mais, irmãos. Se ela tivesse mais vasilhas na casa, ela teria enchido. Só que como as vasilhas acabou, não tinha mais vasilha, o azeite parou. Mas eu creio que ali foi o suficiente para Deus abençoar aquela mulher. O azeite, todo mundo sabe que no nosso tempo hoje não tem muito valor, mas naquela época tinha um imenso valor. O azeite naquela época tinha um valor significativo para aquela época. Irmãos, muitas vezes o milagre do Senhor não acontece em nossas vidas porque o nosso coração às vezes está cheio de coisas do mundo, cheio de coisas desse tempo terreno. Muitas vezes, irmãos, falta espaço para o Espírito Santo de Deus preencher o nosso coração e fazer um milagre por completo em nossas vidas. Se aquela mulher tivesse mais vasilhas, ela teria enchido aquelas botijas de azeite. Mas acabou. E assim parou o poder de Deus. Mas o Senhor tinha muito mais para fazer na vida dela, se ela tivesse com mais vasilhas. E que possamos, irmãos,
estar com nossos corações vazios, para que o Espírito Santo de Deus possa penetrar, que o Espírito Santo de Deus possa fazer um milagre em nossas vidas, que possamos nos esvaziar dessas coisas do mundo, de algo que nos afasta do Senhor Jesus, irmãos, que possamos sempre estar cheios do Santo Espírito do Senhor. Às vezes a obra de Deus não se manifesta no nosso coração, porque o nosso coração está cheio de coisas desse mundo. Que possamos, irmãos, estar com nossos corações vazios, com os nossos corações voltados para o Senhor Jesus, para que Ele possa fazer a obra em nossas vidas. Então, irmãos, acabado o azeite, então foi ela a saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Irmãos, sempre peça a instrução de Deus para a sua vida, irmãos. Sempre peça a direção do Senhor para a sua vida. Deus cuida de nós. Deus cuida, Deus nos socorre. Deus é o nosso provedor, irmãos. Aquela mulher, no começo desse capítulo, no começo desse livro, ela não tinha nada. Essa mulher não tinha uma direção, não sabia o que fazer, até ela procurar o nome de Deus. E agora, essa mulher, ela tem as botijas de azeite para pagar aquela dívida e para viver do resto. Nosso Deus, irmão, é o nosso provedor. Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas, irmãos. Muitas vezes passamos por dificuldades e por situações que muitas vezes não sabemos como vamos enfrentá-las. Muitas vezes nós achamos que eu preciso fazer um empréstimo no banco para pagar essa dívida. Mas, irmãos, não esqueçam que nós temos um provedor, que é o nosso Deus, que nos sustenta, que nos dá o que nós precisamos, que nos dá o suficiente em boa medida, irmão, para não deixar faltar nada. E essa mulher e seus filhos viveu do resto. Que história maravilhosa, irmão. Que lição preciosa nós temos aqui nesta noite. Essa mulher, ela buscou ao homem de Deus. E que nós, irmãos, possamos, em meio à dificuldade, em meio às situações que passamos em nossa vida, possamos olhar para o alto e buscar o Senhor Jesus, para que Ele possa fazer a obra, para que Ele possa solucionar aquele problema nas nossas vidas. Irmãos, tem 5 lições que eu anotei aqui dessa história. A primeira lição é que essa mulher viúva, no momento de aflição, da perda do seu marido, buscou a direção de Deus. E Deus, através do profeta Eliseu, Deus, através do profeta Eliseu, exatamente é o que temos que fazer todo tempo, Deus. Nós temos que buscar a direção do Senhor, buscar o entendimento do Senhor. Às vezes, quando não temos força, temos que buscar os homens de Deus. Mas nós, muitas das vezes, tomamos atitudes sem antes consultarmos o Espírito Santo de Deus. E lá na frente nos frustramos, irmãos, com essas decisões que tomamos por conta própria. O Espírito Santo devemos buscar sabedoria, discernimento ao Pai Todo-Poderoso, porque Ele
ou seja, o caminho correto a seguir. Ele nos dá a direção, o caminho correto a seguir. E aí, Ele sabe exatamente o que é melhor para todos nós. Mas é necessário termos 100% da nossa confiança e esperança na palavra de Deus. Como também, irmãos, ter a paciência de esperar. Muitas das vezes nós queremos que uma situação se resolva na hora. É agora, tem que ser agora. Mas é no tempo de Deus, irmãos. A segunda lição é que Deus não depende absolutamente de nada para mudar a história das nossas vidas. Então, Ele não depende de nada. Em todos os aspectos, basta que sejamos obedientes naquilo que Ele vai falando aos nossos corações. E se olharmos para a palavra, vemos que a viúva não tinha praticamente nada. E Deus, a partir do pouco que ela tinha, irmãos, mudou a história da vida dela. Assim como Deus também pode mudar a história das nossas vidas. Isso porque ela seguiu exatamente o que o homem do Senhor tinha instruído para ela no momento. Obediência, irmãos. Temos que agir em obediência ao Senhor. A terceira lição, irmãos, é que Deus age em parceria com o homem. O Senhor, através do profeta Eliseu, tinha dado àquela viúva a revelação de como ela poderia fazer para sair daquela terrível situação financeira. Mas isso só aconteceria com a participação dela, tendo a atitude de pegar vasilhas juntamente com os seus vizinhos. Isso quer dizer, devemos orar e, na sequência, irmãos, agir. A palavra oração, irmãos, ela fala orar e ação. Ora e ação. Então devemos orar, irmãos, e agir. Tomar uma atitude, não ficar parado. Ir adiante, buscar o Senhor. Deus quer que façamos a nossa parte. E com certeza, irmão, Deus fará a parte dele em nossas vidas. A quarta lição, irmãos, já estou terminando, nossa hora já é passada. Nós observamos que o profeta Eliseu disse para aquela viúva: entra no teu quarto, fecha a porta, para depois derramar o azeite nas vasilhas. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando nos dá uma direção clara e objetiva ao nosso coração, a única pessoa que temos que consultar é o Espírito Santo de Deus. Não devemos procurar opiniões de terceiros, de pessoas que muitas vezes não vão nos ajudar. Devemos procurar a direção de Deus, a direção dos irmãos, para aquela situação que estamos passando. Não devemos procurar opiniões de outros, porque isso às vezes pode nos causar dúvidas do que fazer. Mas Deus usa alguém para falar conosco de uma maneira peculiar, irmãos. Tem muitas vezes que Deus faz coisas em nossa vida diferente do outro. Irmãos, não quer dizer que Deus fez uma obra na vida daquele irmão daquele jeito que Ele vai fazer na sua. Deus trabalha de maneira diferente em nossas vidas. Deus faz coisas em nossas vidas muito diferente do que Deus faz na vida dos outros. Agora veja bem, irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque Deus com certeza falará conosco através das pregações, através da palavra de Deus. Devemos pedir ao Senhor a confirmação dos seus planos para nós, como também orar a Deus pedindo que Ele nos mostre
a direção certa, irmãos, se estamos seguindo na direção correta, se não estamos seguindo na direção errada. Devemos sempre estar buscando, irmão, a direção do Senhor através da palavra de Deus. E a quinta e última lição, irmãos, Deus fará algo em nossas vidas de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que enxergamos lá na frente. Isso vai depender de cada um de nós, porque aquela viúva pediu aos seus vizinhos certa quantidade de vasilhas, e o azeite parou de multiplicar, porque tinha acabado as vasilhas. Caso contrário, o azeite continuava a se multiplicar. A fé, irmão, é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, precisamos, irmão, manifestar a nossa fé na palavra de Deus, com muita ousadia. E isso, irmão, teremos resultados preciosos em nossa vida. Precisamos depositar a nossa fé na palavra de Deus. Irmãos, para concluir, eu gostaria só de compartilhar com os irmãos Salmo 128, no verso 1. Salmo 128, e o verso 1. Diz assim, irmãos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmos 25, voltar um pouquinho mais para trás, irmãos. Salmos 25, no versículo 4. Assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. E para finalizar, irmãos, Efésios, e aí eu já vou terminar mesmo, tá, irmãos? Efésios 3, no versículo 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja toda a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, a tudo o sempre. Amém. Irmãos, nós damos graças a Deus por esses momentos, por essas preciosidades que Ele tem colocado nos nossos corações. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem feito muito em minha vida, irmãos. Deus tem me abençoado de uma maneira que não tenho palavras para agradecer a Ele, o quão maravilhoso Ele foi na minha vida. Eu agradeço a Deus por todas as formas que Ele tem conduzido a minha vida, que Ele tem me direcionado, e eu agradeço porque nunca faltou nada, irmãos. Sempre Deus supriu tudo, nunca faltou. Por mais difícil que fosse, Deus tem colocado a solução na minha vida, e não vai ser diferente em nossas vidas, irmãos. Deus, Ele vai nos suprir, Ele vai dar o que precisamos e necessitamos, desde que a gente tenhamos a atitude, irmão, de buscá-lo com fé, com esperança, e em espírito e em verdade. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Desculpa ter passado um pouco do horário. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso irmão São Roberto, que me deu essa oportunidade de estar falando nessa noite. Muito obrigado, irmão.
Eu agradeço ao meu irmão pelas palavras que o irmão tem falado para comigo, sempre me incentivando, me ajudando, sempre me orientando a seguir à frente. Não desanima, siga em frente, fique com o Senhor. Eu agradeço, irmão, por todo esse tempo que o Senhor tem me ajudado aqui na igreja. Agradeço ao irmão pela paciência de ter esperado tanto tempo para mim subir aqui à frente e pregar a palavra. Eu creio que daqui em diante eu não vou parar mais, irmão. Eu agradeço pela paciência que o Senhor teve de esperar. Agradeço ao meu pai também pelos ensinamentos que ele tem me dado desde pequeno. Agradeço a Deus por tudo que o meu pai tem feito em minha vida, por não ter desistido de mim. Gostaria de falar isso também para minha mãe, mas ela não está aqui, ela está viajando na casa do meu irmão, junto com a Ana Lara. Mas eu agradeço a ela e agradeço ao meu pai pelos ensinamentos, por tudo que eles têm feito em minha vida, na vida dos meus irmãos. Nunca deixou faltar nada para nós, sempre colocou a gente no caminho certo. Se muitas das vezes a gente desviou, não foi por causa deles, foi por desobediência da nossa parte. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, pelo privilégio de servir com os irmãos dessa igreja, pelo privilégio de fazer parte desse corpo, pelo privilégio de poder estar podendo ajudar os irmãos de uma forma tão grande e especial para mim, irmãos. Estarei sempre trabalhando firmemente na obra do Senhor. E não desiste, irmãos. Jamais desista. Jamais troque aquilo que tem valor na sua vida por aquilo que tem preço. Fortaleça a tua fé. Fortaleça a tua vida. Busque a presença do Senhor. E certamente, irmão, Ele vai nos abençoar. Certamente Ele vai colocar a gente no caminho certo. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que não compreendamos o que o Senhor vai fazer, só obedeça e faça o que Ele está ordenando. Irmãos, eu agradeço esses momentos, agradeço a Deus. E se faltou algo, irmão, que Deus possa estar completando aos vossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa completar aquilo que tenha faltado, e que a graça e a paz do Senhor estejam com todos os irmãos. Eu agradeço a oportunidade e certamente vai ser o início de muitas pregações, irmãos. Que Deus nos dê a direção, o entendimento e a sabedoria para compreender a tua palavra, e que possamos seguir e olhar para o alto, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos.